Isabela não conseguia alcançar o copo d'água, mesmo esticando o braço o máximo que podia sobre a mesa. Suas muletas cor-de-rosa estavam apoiadas na cadeira ao lado, longe demais para ajudá-la. Ela tentou se equilibrar em uma perna, mas a dor familiar começou a latejar em seu quadril. Foi quando ouviu passos se aproximando pelos corredores de mármore da mansão. Que patético! A voz cortante de Patrícia ecoou pela sala de jantar vazia. Uma menina de 7 anos que nem consegue nem pegar um copo d'água sozinha. Isabela baixou os olhos, seus pequenos dedos apertando a borda da mesa. Ela já sabia o que viria a seguir. Sabia que não adiantava explicar que o copo estava longe demais ou que seu pai Gabriel tinha colocado tudo no alto da mesa antes de sair para trabalhar. Desculpe, tia Patrícia. Sua voz saiu como um sussurro. Desculpe. Patrícia riu, mas não havia nada de alegre no som. Você sempre tem uma desculpa, não é? Sempre tem um motivo para ser um fardo para todos ao seu redor. A elegante mulher se aproximou, seus saltos batendo contra o chão com precisão calculada. Ela usava um traje de estilista que custava mais que o salário anual de 3 pessoas normais. Seu cabelo loiro platinado penteado à perfeição. Aos olhos do mundo, Patrícia Monteiro era a noiva perfeita para Gabriel Andrade, um empresário bilionário do ramo hoteleiro. Uma socialite respeitada, ela tinha mestrado em psicologia e se voluntariava em instituições de caridade. Mas, quando não havia testemunhas, os olhos azuis de Patrícia se transformavam em gelo. Sabe o que seu pai me disse ontem à noite? Ela puxou uma cadeira e sentou-se diante de Isabela, forçando a menina a olhar para ela. Ele disse que está cansado de ter que adaptar sua vida às suas necessidades especiais. Cansado de não poder viajar quando quer, porque você precisa de cuidados médicos. Cansado de lembrar da sua mãe toda vez que olha para você. Cada palavra era uma punhalada no coração da criança. Isabela mordeu o lábio inferior, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Isso não é verdade, ela murmurou. Mas sua própria voz soava incerta. Não é? Patrícia inclinou a cabeça, como se genuinamente curiosa. Então por que ele passa cada vez menos tempo em casa? Por que sempre arranja desculpas para sair quando você está por perto? Por que ele me perguntou ontem sobre aquelas escolas especializadas em crianças com deficiência? O coração de Isabela parou por um segundo. Escolas especializadas? Seu pai estava pensando em mandá-la embora? Patrícia sorriu quando viu o impacto de suas palavras no rosto da menina. Era exatamente a reação que estava procurando. Mas não se preocupe, querida. Sua voz assumiu um tom falsamente doce. Vou convencê-lo a não fazer isso. Por enquanto, desde que você se comporte como uma boa menina. Isabela assentiu rapidamente, desesperada para agradar. Qualquer coisa para evitar ser mandada para longe do único lar que conhecia, da única família que tinha. Bom, agora, já que você foi uma menina problemática tentando pegar coisas que não pode alcançar sozinha, não vai almoçar hoje. Talvez a fome lhe ensine a ser mais cuidadosa. Mas eu não tomei café da manhã. A confissão escapou antes que Isabela pudesse se conter. Os olhos de Patrícia se estreitaram perigosamente. Você tá discutindo comigo? Está dizendo que eu tô sendo injusta? Não, eu só... Sou o quê, Isabela? Só sendo uma criança mimada que acha que merece comida quando quiser. Se o pai trabalha dia e noite para pagar sua comida, suas roupas, seus remédios caros, e você ainda reclama quando tem que pular uma refeição? Isabela balançou a cabeça, seus olhos agora cheios de lágrimas. Eu não estava reclamando. Porque crianças ingratas acabam em lugares muito piores que escolas especializadas. Acabam em orfanatos, onde ninguém terá paciência com suas limitações. O som da porta da frente se abrindo fez Patrícia mudar instantaneamente. Seu rosto duro suavizou, seus ombros relaxaram, e quando Gabriel apareceu na sala de jantar com sua pasta de trabalho, encontrou sua noiva sorrindo afetuosamente para a filha deles. Como foi o trabalho, querido? Patrícia levantou-se e o beijou na bochecha. Isabela e eu estávamos conversando sobre como ela vai ser uma boa menina hoje. Gabriel olhou para a filha, notando seus olhos vermelhos. Por um momento, sua expressão suavizou.
Está tudo bem, Isa? Isabela abriu a boca para responder, mas o olhar de advertência de Patrícia foi mais rápido que suas palavras. Sim, papai. Só estou um pouco cansada. Gabriel assentiu distraidamente, já verificando mensagens de trabalho em seu celular. Era sempre assim. Ele perguntava por educação, mas nunca realmente esperava uma resposta completa. Nunca tinha tempo para ouvir o que sua filha realmente queria dizer. Patrícia, podemos conversar lá em cima? Tenho algumas coisas para resolver sobre o casamento. Claro, querido. Patrícia beijou a testa de Isabela, um gesto que para qualquer observador pareceria afetuoso. Mas a menina sentiu os dedos da mulher apertarem seus ombros com força suficiente para machucar. Seja uma boa menina, Isabela. Lembre-se do que conversamos. O casal subiu a escadaria principal, deixando Isabela sozinha na sala de jantar. Ela finalmente conseguiu alcançar o copo d'água, mas agora sua garganta estava apertada demais para beber. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente como um terrível mantra. Fardo, cansado, limitações, orfanato. Isabela descansou a cabeça em suas pequenas mãos e tentou entender como sua vida tinha se tornado isso. Antes de Patrícia aparecer, quase 2 anos atrás, seu pai era diferente. Não perfeito, nunca perfeito depois que sua mãe morreu, mas presente. Ele a ajudava a tomar banho quando a dor nas pernas era forte demais. Ele lia histórias para ela antes de dormir. Ele a levava para visitar os hotéis da família nos fins de semana. Mas Patrícia chegou como uma tempestade sutil, mudando a atmosfera da casa, grau por grau, até que Isabela não conseguia mais lembrar como era respirar livremente naqueles corredores. A menina pegou suas muletas e lentamente fez seu caminho até seu quarto. Cada passo era um lembrete de sua diferença. Cada movimento um lembrete de que ela não era como outras crianças. Que talvez Patrícia estivesse certa. Que talvez ela realmente fosse um fardo. Foi quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Isabela parou no meio do corredor, ouvindo atentamente. Não eram os passos familiares de Patrícia ou seu pai. Era outra pessoa, alguém se movendo cuidadosamente pelos cômodos da casa. Curiosa e esperançosa de que seria uma distração de seus pensamentos sombrios, ela se dirigiu à cozinha. Encontrou uma mulher de costas para ela, organizando alguns produtos de limpeza no balcão. Ela usava um uniforme simples, seu cabelo castanho preso num rabo de cavalo baixo. A mulher se virou quando ouviu as muletas contra o chão, e Isabela viu um rosto que irradiava uma bondade que ela não via há muito tempo. Olá! A voz da estranha era suave, sem a impaciência que Isabela estava acostumada a ouvir dos adultos. Você deve ser Isabela. A menina assentiu timidamente. Eu sou Valentina. Vou trabalhar aqui na casa a partir de hoje. Como faxineira? Isabela perguntou sem malícia, apenas curiosidade. Valentina sorriu, e havia algo naquele sorriso que fez o coração apertado da menina relaxar um pouco. O que for preciso. E você, como está se sentindo hoje? Era uma pergunta simples, mas a maneira como Valentina perguntou, olhando diretamente nos olhos de Isabela, realmente esperando uma resposta, fez a menina perceber que fazia meses desde que alguém havia perguntado sobre seus verdadeiros sentimentos. Estou bem. A resposta automática saiu antes que ela pudesse pensar. Valentina inclinou a cabeça, estudando o rosto da criança atentamente. Tem certeza? Porque seus olhos... Adultos geralmente não se importavam. Posso lhe perguntar uma coisa? Valentina agachou-se até ficar no nível dos olhos da menina. Você almoçou hoje? A pergunta pegou Isabela de surpresa. Como aquela mulher sabia? Não, mas não estou realmente com fome. Valentina franziu levemente a testa. Uma menina de 7 anos está sempre com fome na hora do almoço, a menos que esteja se sentindo muito triste ou muito doente. Você está doente? Isabela balançou a cabeça. Então você deve estar se sentindo triste? Valentina disse naturalmente. E pessoas tristes precisam de boa comida e afeto. Ambos ajudam o coração a curar. Havia algo na voz de Valentina que fazia Isabela querer confiar nela. Algo que a fazia sentir que talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém estivesse realmente a vendo.
Tia Patrícia disse que não posso almoçar porque fui problemática. As palavras saíram num sussurro, como se estivesse contando um terrível segredo. Valentina ficou muito quieta por alguns segundos, e Isabela temeu ter dito algo errado. Mas quando a mulher falou novamente, sua voz era ainda mais suave. E o que você fez que foi tão problemático? Tentei pegar um copo d'água, mas não consegui alcançar. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Isabela já havia experimentado. Não era o silêncio pesado e ameaçador que sempre precedia as palestras de Patrícia. Era um silêncio protetor, como se Valentina estivesse cuidadosamente escolhendo suas palavras para não machucá-la. Isabela, Valentina finalmente disse, você precisa entender algo muito importante. Tentar pegar um copo d'água quando está com sede nunca, jamais será um problema. É normal. É algo que qualquer pessoa faria. A menina olhou para cima surpresa. Mas eu deveria conseguir alcançá-lo sozinha. Outras crianças conseguem. Outras crianças não usam muletas. Outras crianças têm 2 braços livres para se equilibrarem enquanto se esticam. Você é diferente, e isso não é culpa sua, nem é algo ruim. É apenas um fato. Valentina levantou-se e foi até a geladeira. Agora, que tal comermos alguma coisa? Porque eu também não almocei ainda, e cozinhar para uma pessoa só é muito solitário. Isabela sentiu uma mistura de esperança e medo. Mas a tia Patrícia disse: a tia Patrícia não é sua mãe. Valentina disse firmemente, mas sem dureza. E eu sou uma adulta responsável que está cuidando de você agora. Minha responsabilidade é garantir que você esteja alimentada, segura e feliz. Enquanto Valentina preparava 2 sanduíches simples, mas cuidadosamente montados, Isabela sentou-se num banquinho da cozinha e observou. Havia algo diferente na maneira como essa mulher se movia. Ela era eficiente, sim, mas também havia uma sutil elegância em seus gestos, como se estivesse acostumada a fazer coisas mais importantes do que preparar sanduíches. Valentina? Isabela perguntou hesitante. Sim? Você tem filhos? A pergunta pareceu pegar Valentina de surpresa. Ela parou de cortar o tomate por um momento. E Isabela viu uma sombra passar por seu rosto. Não, não tenho, ela respondeu suavemente. Mas sempre gostei de crianças. Sempre achei que são as pessoas mais honestas do mundo. Por que honestas? Porque vocês dizem exatamente o que sentem, sem fingir. Quando estão felizes, riem com o corpo todo. Quando estão tristes, choram de verdade. Quando gostam de alguém, mostram isso. Quando não gostam de alguém, mostram isso também. Valentina colocou o sanduíche na frente de Isabela junto com um copo de suco de laranja. Adultos complicam muito as coisas. Fingem gostar de pessoas de quem não gostam. Sorriem quando estão com raiva. Dizem coisas que não querem dizer. É muito confuso. Isabela deu uma mordida no sanduíche e descobriu que estava com mais fome do que pensava. Era simples. Apenas pão, queijo, tomate e alface. Mas tinha gosto de amor. A tia Patrícia finge gostar de mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Valentina mastigou devagar, pensando na resposta. O que você acha? Acho que ela não gosta de mim. Acho que ela queria que eu não existisse. A honestidade da criança foi devastadora. Valentina sentiu algo apertar em seu peito. Uma raiva fria e controlada que não sentia há anos. E como isso faz você se sentir? Triste e com medo. Isabela engoliu em seco. Ela disse que meu pai está cansado de mim, que ele quer me mandar para uma escola longe daqui. E se for verdade? Isabela, olhe para mim. Valentina esperou até ter a atenção total da menina. Não importa o que qualquer adulto lhe diga, você precisa lembrar de uma coisa. Você tem o direito de ser amada. Você tem o direito de ter uma família que cuide de você. Você tem o direito de se sentir segura em sua própria casa. Mas e se eu realmente for um fardo? Crianças nunca são fardos. Crianças são presentes.
E qualquer adulto que faça uma criança se sentir como um fardo tem problemas muito sérios dentro do próprio coração. Eles terminaram de comer em um silêncio confortável. Isabela se sentia mais leve do que há semanas, como se alguém tivesse levantado um peso invisível de seus pequenos ombros. Valentina, ela disse quando terminaram de comer. Sim, obrigada. Pelo sanduíche? Por realmente me ouvir. Valentina sorriu, e Isabela notou que havia lágrimas nos olhos da mulher. Obrigada por confiar em mim. Foi nesse momento que ouviram passos descendo as escadas. Valentina rapidamente lavou os pratos e guardou tudo, enquanto Isabela secava os olhos e tentava parecer que nada havia acontecido. Quando Patrícia entrou na cozinha alguns minutos depois, encontrou Valentina organizando os produtos de limpeza e Isabela sentada quietamente no banquinho. Isabela, por que você não está no seu quarto? A voz de Patrícia carregava aquele tom sutilmente ameaçador que Isabela conhecia bem. Eu só estava conhecendo a nova funcionária. Isabela respondeu cuidadosamente. Patrícia olhou de uma para outra, seus olhos calculistas, procurando sinais de algo que ela não conseguia identificar. Valentina, não é? Ela disse finalmente reconhecendo a presença da nova empregada. Espero que você entenda suas responsabilidades. Nesta casa, cada pessoa tem seu lugar e seus deveres. Entendo perfeitamente, Valentina respondeu com uma polidez profissional impecável. Bom, Isabela, vá para o seu quarto, está na hora da sua medicação e do seu descanso. Isabela obedeceu sem questionar, mas ao passar por Valentina, a mulher lhe deu um sorriso quase imperceptível. Um sorriso que dizia, você não está mais sozinha. E pela primeira vez em meses, Isabela subiu as escadas sem carregar o peso do mundo em seus pequenos ombros. Mas lá embaixo, Patrícia observava Valentina com olhos estreitos. Havia algo diferente naquela funcionária. Algo que ela não conseguia definir exatamente, mas que definitivamente não gostava. Ela teria que ficar de olho naquela mulher. Um olho bem atento. Porque Patrícia Monteiro não tinha chegado onde estava sendo descuidada. E não ia deixar nada nem ninguém atrapalhar seus planos para Gabriela Andrade e sua fortuna. Nem mesmo uma empregada doméstica que parecia se importar demais com uma criança, que era apenas um obstáculo a ser removido. 3 semanas haviam se passado desde que Valentina começou a trabalhar na mansão dos Andrade. E Isabela se pegava ansiando por pequenos momentos ao longo de cada dia. Momentos em que Patrícia estava ocupada com seus compromissos sociais e Gabriel estava enterrado em suas reuniões de negócios. Momentos em que ela podia conversar com o único adulto que parecia realmente enxergá-la. Hoje, porém, era diferente. Isabela acordou com o som dos saltos de Patrícia batendo urgentemente pelos pisos de mármore lá embaixo. Sua voz carregando um tom de excitação que fez o estômago da menina de 7 anos se retorcer de ansiedade. Gabriel, querido, precisamos discutir seriamente o futuro de Isabela. Isabela se arrastou até o topo da escada, posicionando-se onde podia ouvir, mas não ser vista. Ela havia aprendido a ser invisível quando Patrícia estava em um de seus humores. O que você quer dizer? A voz de Gabriel soava cansada, distraída. Estive pesquisando instituições especializadas, lugares que podem dar a ela o tipo de cuidado profissional que ela precisa. Olhe esses folhetos. O som de papéis sendo manuseados fez o coração de Isabela disparar. Instituições. A própria palavra soava fria e definitiva. Patrícia, já conversamos sobre isso. Ela é minha filha. O lugar dela é aqui. É mesmo? A voz de Patrícia assumiu aquele tom persuasivo que Isabela havia aprendido a temer. Gabriel, seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você teve uma conversa real com ela? Quando foi a última vez que a viu sorrir genuinamente? Ela não está prosperando aqui. Ela me parece bem. Bem? Patrícia riu, mas não era um som feliz. Gabriel, a criança mal fala durante o jantar. Passa a maior parte do tempo sozinha no quarto. Ontem eu a encontrei chorando na biblioteca. E quando perguntei o que havia de errado, ela nem conseguiu explicar. Isabela pressionou a mão sobre a boca para evitar fazer barulho. Patrícia estava mentindo. Ela estava chorando porque Patrícia havia dito que crianças que não conseguem andar direito nunca teriam amigos, nunca se casariam, nunca seriam verdadeiramente felizes.
mas ela não podia contar isso ao pai sem parecer que estava inventando desculpas. Talvez ela esteja apenas passando por uma fase, Gabriel disse fracamente. Uma fase que dura 2 anos? Desde que a mãe dela morreu? A voz de Patrícia suavizou com falsa simpatia. Querido, sei que isso é difícil de ouvir, mas às vezes a coisa mais amorosa que um pai pode fazer é admitir quando não está equipado para lidar com as necessidades especiais de um filho. Eu posso lidar com minha própria filha. Pode? Quando foi a última vez que você a ajudou com os exercícios de fisioterapia? Quando foi a última vez que a levou a uma consulta médica? Quando foi a última vez que perguntou sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças? O silêncio que se seguiu foi devastador. Isabela fechou os olhos, sabendo que seu pai não podia responder a essas perguntas porque simplesmente não sabia. O Instituto Riverside, para crianças com necessidades especiais, tem uma excelente reputação. Patrícia continuou, sua voz ganhando impulso. Eles têm terapeutas treinados, equipamentos especializados, crianças da idade dela que compartilham desafios semelhantes. Ela poderia ser feliz lá. Parece que você está tentando se livrar dela. Estou tentando pensar no que é melhor para todos. Para ela, para você, para nós. Gabriel, vamos nos casar em 6 meses. Você não quer começar nossa nova vida juntos sem o estresse constante de nos perguntarmos se estamos falhando com uma criança que precisa mais do que podemos dar. Isabela ouviu passos e rapidamente se arrastou de volta para seu quarto, com o coração acelerado. Sentou-se em sua cama, as muletas apoiadas na mesa de cabeceira, e tentou processar o que havia ouvido. Patrícia estava realmente tentando mandá-la embora. E pior, seu pai estava realmente considerando isso. Uma batida suave em sua porta interrompeu sua espiral de pânico. Isabela, é Valentina. Posso entrar? Sim, Isabela chamou, tentando manter a voz firme. Valentina entrou carregando uma pequena bandeja com chá e biscoitos. Ela deu uma olhada no rosto de Isabela e imediatamente colocou a bandeja de lado, movendo-se para sentar na beira da cama. O que há de errado? A simples pergunta quebrou algo dentro de Isabela, e as lágrimas que ela estava segurando vieram à tona. Entre soluços, ela contou a Valentina tudo o que havia ouvido. Valentina ouviu sem interromper, seu rosto ficando cada vez mais sério à medida que a história se desenrolava. Ela quer me mandar embora, Isabela sussurrou, e acho que meu pai vai deixar. Seu pai já mencionou este Instituto Riverside diretamente para você? Isabela balançou a cabeça. E Patrícia já mostrou a você esses folhetos sobre os quais ela estava falando? Não, mas ela fala sobre isso às vezes. Diz que preciso de ajuda profissional porque dou muito trabalho para uma família normal. Valentina ficou quieta por um longo momento, seu maxilar tenso. Quando falou novamente, sua voz estava cuidadosamente controlada. Isabela, quero que você me ouça com muita atenção. Adultos às vezes dizem coisas quando estão estressados ou confusos que não querem realmente dizer. Seu pai ama você, posso ver isso na maneira como ele olha para você, mesmo que nem sempre saiba como demonstrar. Mas e se Patrícia o convencer? Então lidaremos com isso quando acontecer. Mas agora, quero que você se concentre em outra coisa. Fale-me sobre sua mãe. A mudança de assunto surpreendeu Isabela, mas falar sobre sua mãe sempre a fazia se sentir mais calma. Ela era linda e engraçada. Ela cantava para mim todas as noites antes de dormir e nunca me fazia sentir diferente por causa das minhas pernas. Ela dizia que eu era perfeita exatamente como sou. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Ela era. Patrícia diz que eu lembro muito meu pai dela e é por isso que ele não gosta de passar tempo comigo. Os olhos de Valentina brilharam de raiva, mas sua voz permaneceu gentil. Isso não é verdade, querida. Às vezes, quando as pessoas amam muito alguém e o perdem, pode ser difícil olhar para lembranças, porque a tristeza é grande demais. Mas isso não significa que eles te amem menos. Significa apenas que ainda estão aprendendo a carregar seu luto. Você acha que minha mãe iria querer que eu fosse para esse lugar? O que você acha que ela iria querer? Isabela considerou isso seriamente.
Acho que ela iria querer que eu estivesse em algum lugar onde me sinto amada e segura, mas também acho que ela iria querer que eu estivesse com minha família. Então confie nesse sentimento. E lembre-se que às vezes os adultos precisam de tempo para descobrir a coisa certa a fazer. Seu trabalho não é tornar as coisas fáceis para eles. Seu trabalho é apenas ser você mesma. Nos dias seguintes, Valentina começou a prestar mais atenção à dinâmica da casa. Ela notou como o comportamento de Patrícia mudava completamente quando Gabriel estava por perto, tornando-se a imagem do cuidado e preocupação maternos. Ela notou como Gabriel parecia confiar no julgamento de Patrícia sobre as necessidades de Isabela, sem nunca perguntar à própria Isabela o que ela queria. E ela notou algo mais. Patrícia havia começado a deixar documentos onde Isabela poderia vê-los. Folhetos de internatos, artigos sobre crianças com deficiências físicas sendo melhor atendidas em ambientes especializados. Informações sobre como era difícil para pais solteiros criarem filhos com necessidades especiais. Era uma guerra psicológica, projetada para fazer Isabela se sentir um fardo, enquanto simultaneamente convencia Gabriel de que mandá-la embora era um ato de amor. Valentina já havia visto esse tipo de manipulação antes, em sua vida anterior, quando se movia em círculos diferentes. O solapamento sutil, a erosão gradual da confiança, a maneira como certas pessoas podiam fazer outras duvidarem de seu próprio julgamento e sentimentos. Mas nunca havia visto isso sendo usado contra uma criança. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de Gabriel, ela o ouviu em uma ligação telefônica. Sim, entendo o processo de inscrição. E você tem certeza de que ela receberia atenção individual? Não quero que ela se sinta abandonada. O sangue de Valentina gelou. Ele realmente estava ligando para a escola. A questão é que minha noiva acha que pode ser melhor, mas ainda não tenho certeza. Isabela é tudo o que me resta da mãe dela, e mandá-la embora parece perder essa conexão completamente. Não, ela não expressou nenhum desejo de ir. Na verdade, não tenho certeza se ela sequer sabe que estamos considerando isso. Patrícia acha melhor não criar expectativas até tomarmos uma decisão. Valentina fechou os olhos, sentindo uma raiva familiar crescendo em seu peito. Uma raiva que não sentia desde que seu próprio mundo havia desmoronado 3 anos atrás. Entendo. Sim, vou discutir isso com ela em breve. Obrigado pelo seu tempo. Quando Gabriel desligou, Valentina tomou uma decisão que poderia custar o emprego de que ela desesperadamente precisava, mas que sabia ser necessária mesmo assim. Ela bateu na porta do escritório. Senhor Andrade, posso falar com o senhor, por um momento? Gabriel olhou para cima de seus papéis, surpreso. Em 3 semanas, Valentina tinha sido a funcionária perfeita. Eficiente, quieta, profissional. Ela nunca havia iniciado uma conversa além de assuntos básicos relacionados ao trabalho. Claro, está tudo bem? Eu queria falar sobre Isabela. A expressão de Gabriel imediatamente ficou cautelosa. Não tenho certeza se isso é apropriado. Você está aqui para limpar a casa, não para dar conselhos sobre paternidade. O senhor está absolutamente certo, Valentina disse calmamente. Mas eu passo mais tempo com sua filha do que qualquer outra pessoa nesta casa, e notei algumas coisas que me preocupam. Como o quê? Quando foi a última vez que o senhor perguntou a Isabela o que ela quer para seu futuro? Gabriel franziu a testa. Ela tem 7 anos. Crianças dessa idade não sabem o que querem. Elas sabem o que as faz se sentir seguras e amadas. Sabem quando estão felizes e quando estão com medo. E, senhor, sua filha está com medo. Com medo de quê? De ser mandada embora. De não ser querida. De decepcionar você. O rosto de Gabriel endureceu. Patrícia mencionou que você poderia dizer algo assim. Ela me avisou que às vezes funcionários se apegam demais às crianças e projetam seus próprios problemas em situações familiares que não entendem. As palavras atingiram Valentina como um tapa. Patrícia havia planejado para esta conversa. Ela já havia envenenado a mente de Gabriel contra quaisquer preocupações que Valentina pudesse levantar. Senhor Andrade, não estou projetando nada. Estou simplesmente pedindo que o senhor tenha uma conversa direta com sua filha sobre o que ela quer.
O que ela quer nem sempre é o melhor para ela. Como o senhor sabe o que é melhor para ela se não sabe o que ela quer? Gabriel levantou-se abruptamente. Acho que terminamos aqui. Você ultrapassou seus limites, Valentina. Sugiro que se concentre em seu trabalho e deixe as decisões sobre a paternidade para os pais. Valentina assentiu lentamente. Claro, senhor. Peço desculpas se falei fora de hora. Mas ao sair do escritório, ela sabia que não havia se desculpado por falar. Havia se desculpado pela incapacidade de Gabriel de ouvir o que sua filha precisava. Naquela noite, Patrícia encurralou Valentina na cozinha. Ouvi dizer que você teve uma conversa interessante com Gabriel hoje. Expressei algumas preocupações, como qualquer adulto que se importa faria. Patrícia sorriu, mas seus olhos estavam frios. Adulto que se importa. Que linguagem interessante. Diga-me, Valentina, o que exatamente qualifica você para avaliar as necessidades psicológicas de uma criança? Você tem filhos? Treinamento em desenvolvimento infantil? Um diploma em psicologia, talvez? Tenho olhos e ouvidos. E uma consciência funcional. Que admirável. Mas veja, eu tenho treinamento em psicologia. Tenho um mestrado. Na verdade. E o que vejo é uma criança que se tornou cada vez mais retraída e dependente desde a morte da mãe. Uma criança que não formou vínculos saudáveis com colegas da sua idade. Uma criança que passa seus dias conversando com funcionários da casa, em vez de se envolver em atividades apropriadas para a idade. Patrícia se aproximou, baixando a voz para um sussurro. O que vejo é uma menina perturbada, que precisa de ajuda profissional, que simplesmente não podemos fornecer em um ambiente doméstico. E o que também vejo é uma empregada doméstica que se envolveu inadequadamente em uma situação que não entende. E que situação seria essa? A situação de uma família tentando se curar de uma tragédia. Gabriel perdeu a esposa há 2 anos. Isabela perdeu a mãe. Ambos estão lutando com o luto e a adaptação. E a última coisa de que precisam é uma estranha interferindo em decisões necessárias. Valentina estudou o rosto de Patrícia cuidadosamente. E que papel você desempenha nesse processo de cura? Sou a mulher que ama Gabriel o suficiente para ajudá-lo a tomar decisões difíceis. Decisões que podem parecer duras no curto prazo, mas beneficiarão a todos no longo prazo, incluindo você. O sorriso de Patrícia se intensificou, incluindo todos nós, sim. Isabela receberá os cuidados especializados de que precisa. Gabriel estará livre para seguir em frente com sua vida. E eu terei a honra de apoiar o homem que amo em um momento desafiador. Como é conveniente que todos se beneficiem ao mandar embora uma menina de 7 anos. Sabe o que acho interessante, Valentina? A voz de Patrícia assumiu um tom diferente, mais calculista. Você fala como alguém educado. Seu vocabulário, sua postura, a maneira como se porta. É quase como se tivesse experiência em ambientes mais sofisticados. Valentina manteve sua expressão neutra, mas internamente se amaldiçoou por baixar a guarda. Trabalhei em muitas casas diferentes. Tenho certeza que sim. Mas há algo mais, não é? Algo que você não está nos contando sobre seu passado. Antes que Valentina pudesse responder, elas ouviram as muletas de Isabela batendo contra o chão enquanto ela fazia seu caminho escada abaixo. Está tudo bem? Isabela perguntou, sentindo a tensão na sala. Está tudo bem, querida. Patrícia disse, mudando imediatamente para sua persona pública. Valentina e eu estávamos apenas discutindo os horários da casa. Mas Isabela não foi enganada. Ela havia ouvido o suficiente da conversa para entender que Valentina estava em apuros por causa dela. Naquela noite, ela deitou-se na cama olhando para o teto, um plano se formando em sua jovem mente. Se os adultos iam ter conversas sobre seu futuro sem incluí-la, talvez fosse hora de fazer algumas investigações por conta própria. Ela havia ouvido Patrícia mencionar documentos e folhetos. Amanhã, enquanto Patrícia estivesse em seu compromisso semanal no spa e Gabriel no escritório, ela encontraria esses papéis e veria por si mesma o que estavam planejando.
Isabela sempre foi informada de que era jovem demais para entender assuntos de adultos, mas ela era velha o suficiente para entender quando alguém estava tentando se livrar dela. E definitivamente era velha o suficiente para lutar. Lá embaixo, em seu pequeno quarto ao lado da cozinha, Valentina estava fazendo seus próprios planos. Ela havia reconhecido o olhar nos olhos de Patrícia durante sua conversa. Era o olhar de alguém que sentia uma ameaça e estava se preparando para eliminá-la. Patrícia suspeitava que havia mais na história de Valentina, e essa suspeita a tornava perigosa. Se ela começasse a investigar o passado de Valentina, não demoraria muito para descobrir a verdade. Mas Valentina havia aprendido algo importante durante seus 3 anos de esconderijo. Às vezes, a coisa mais perigosa que você pode fazer é revelar quem você realmente é. E às vezes, é a única coisa que pode salvar outra pessoa. Ela olhou para a foto que mantinha escondida em sua gaveta de cabeceira. Uma foto de sua antiga vida, quando tinha recursos e conexões, e o poder de proteger pessoas que não podiam se proteger. Isabela precisava de alguém para lutar por ela. E talvez, apenas talvez, fosse hora de Valentina se lembrar de como ser uma lutadora novamente. Mas primeiro, ela precisava descobrir exatamente o que Patrícia estava planejando. E precisava encontrar provas que Gabriel pudesse entender. Evidências que nem mesmo seu julgamento nublado pelo luto pudesse ignorar. Porque amanhã, Patrícia iria escalar a situação. Valentina podia sentir isso na maneira como a mulher olhara para ela, nas perguntas que fizera, nas ameaças sutis disfarçadas de observações. A batalha pelo futuro de Isabela estava prestes a começar seriamente, e Valentina percebeu que ela era a única coisa entre uma garotinha e uma mulher que via aquela criança como nada mais que um obstáculo a ser removido. A manhã seguinte chegou com uma quietude ominosa que fez a pele de Isabela arrepiar. Patrícia estava se movendo pela casa com a energia focada de alguém executando uma estratégia cuidadosamente planejada. E Gabriel parecia mais distraído que o normal, constantemente verificando seu telefone e evitando contato visual com sua filha. Isabela esperou até ouvir o carro de Patrícia sair da entrada antes de iniciar sua missão. Usando suas muletas, ela cuidadosamente fez seu caminho até o escritório doméstico de Patrícia, um cômodo que ela tinha sido explicitamente proibida de entrar. A porta estava destrancada, o que a surpreendeu. Patrícia geralmente era paranoica sobre sua privacidade, mas quando Isabela empurrou a porta, ela percebeu por que a segurança não havia sido uma preocupação. A mesa estava coberta de documentos que pintavam um quadro devastador. Os folhetos escolares não eram apenas para instituições especializadas. Eram para instalações residenciais permanentes. Lugares onde crianças viviam o ano todo, visitando a família apenas durante breves períodos de férias. Mas essa não foi a pior descoberta. Isabela encontrou uma pasta rotulada Relatórios de Avaliação de Isabela, cheia de documentos que ela nunca havia visto. Avaliações psicológicas supostamente baseadas em observação extensiva, que a descreviam como emocionalmente instável, resistente à autoridade e mostrando sinais de transtornos de apego. Com as mãos tremendo, Isabela leu relatório após relatório, descrevendo uma criança que ela não reconhecia. Uma criança que supostamente era manipuladora, propensa a mentir e potencialmente perigosa para si mesma e para os outros. No fundo da pilha, ela encontrou o documento mais condenatório de todos. Uma carta de Patrícia para o Instituto Riverside, escrita 3 dias atrás, confirmando a matrícula de Isabela para a próxima segunda-feira. Não no próximo mês, não após mais discussão. Segunda-feira, daqui a 4 dias. A carta incluía um cronograma. Isabela seria informada no domingo que iria visitar a escola por um dia. Ela seria levada lá na segunda-feira de manhã por um serviço de transporte especializado em transições difíceis. Ela não voltaria para casa. Mas o parágrafo final fez o sangue de Isabela gelar. Quero enfatizar que a criança não deve ter permissão para contato telefônico com o pai por pelo menos o primeiro mês. Ela demonstrou tendências manipuladoras
e pode tentar convencê-lo a reverter esta decisão. O Dr. Morrison me assegura que um período de separação completa é necessário para o ajuste adequado à vida institucional. Isabela afundou na cadeira de Patrícia, os documentos espalhados ao seu redor. Tudo ficou cristalino. Patrícia não estava apenas convencendo Gabriel de que mandá-la embora era o melhor para ela. Ela estava sistematicamente criando evidências falsas para apoiar essa conclusão. Os relatórios psicológicos eram fabricados, as observações eram mentiras. E a visita temporária era, na verdade, um sequestro permanente disfarçado de cuidado profissional. Mas quem acreditaria nela? Patrícia havia se posicionado como a especialista psicológica, a preocupada futura madrasta que só queria o melhor para todos. Isabela era apenas uma menina de 7 anos com um histórico documentado de ser difícil e manipuladora. Ela precisava de provas e precisava de ajuda. Isabela fotografou os documentos mais incriminadores com o próprio tablet de Patrícia. Depois, cuidadosamente devolveu tudo à sua posição original. Mas quando se preparava para sair do escritório, ouviu o som de um carro na entrada. Patrícia estava de volta mais cedo. Com pânico inundando seu sistema, Isabela se moveu o mais rápido e silenciosamente que pôde, mas suas muletas tornavam o sigilo quase impossível. Ela chegou até a metade do caminho para as escadas quando ouviu a porta da frente se abrir. Isabela? A voz de Patrícia carregava aquela falsa doçura que sempre fazia o estômago de Isabela se contrair. Onde está você, querida? Isabela congelou na escada, sabendo que não conseguiria chegar ao seu quarto sem ser vista. Estou aqui, ela chamou, tentando soar normal. Patrícia apareceu no pé da escada e por apenas um momento sua máscara escorregou. Seus olhos estavam calculistas, desconfiados, examinando o rosto de Isabela em busca de sinais de engano. O que você está fazendo nas escadas, querida? Você sabe como elas podem ser perigosas para você. Eu só estava indo pro meu quarto. Da onde? A pergunta era casual, mas Isabela ouviu a armadilha nela. Da cozinha. Eu estava procurando por Valentina. Que estranho. Valentina tá lá em cima limpando os banheiros de hóspedes. Ela tá lá há 1 hora. O coração de Isabela afundou. Patrícia pegara em uma mentira, e ambas sabiam disso. Bem, então devo ter perdido ela. Patrícia subiu as escadas lentamente, deliberadamente, como um predador se aproximando de uma presa encurralada. Isabela, querida, precisamos ter uma conversa muito séria sobre honestidade. Venha ao meu escritório. Não era um pedido. Sem escolha, Isabela seguiu Patrícia de volta para a sala onde descobrira a verdade sobre seu destino. Patrícia fechou a porta atrás delas e foi para sua mesa, seus olhos imediatamente examinando a superfície em busca de sinais de perturbação. Sente-se. Isabela se abaixou na cadeira em frente à mesa, suas muletas apoiadas em sua perna. Isabela, quero que você me diga exatamente o que estava fazendo esta manhã. Eu estava procurando por Valentina. Tente novamente. Eu queria perguntar algo a ela. Patrícia abriu uma gaveta da mesa e tirou um pequeno dispositivo que Isabela não reconheceu. Esta é uma tecnologia muito interessante, Patrícia disse em tom de conversa. É um sensor de movimento que instalei neste escritório depois que alguns documentos importantes desapareceram do meu trabalho anterior. Ele registra sempre que alguém entra na sala e exatamente quanto tempo fica. O sangue de Isabela virou gelo. De acordo com esse dispositivo, alguém esteve no meu escritório por 11 minutos e 37 segundos esta manhã, durante o período exato em que você afirma ter estado procurando por Valentina na cozinha. Isabela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Agora vou perguntar mais uma vez. O que você estava fazendo no meu escritório? O peso da mentira, combinado com o terror do que ela havia descoberto, finalmente quebrou a determinação de Isabela. Eu sei o que você está planejando, ela sussurrou. A expressão de Patrícia não mudou, mas algo perigoso brilhou em seus olhos. O que estou planejando, Isabela? Você vai me mandar embora na segunda-feira. Vai dizer ao papai que é apenas uma visita, mas você nunca vai me trazer de volta. E como você saberia disso? Eu vi os papéis, a carta para a escola, os relatórios falsos sobre mim.
Patrícia assentiu lentamente, como se Isabela tivesse acabado de confirmar algo que ela vinha suspeitando. Entendo. E o que você planeja fazer com essa informação? Vou contar a verdade ao meu pai. Vai mesmo? Patrícia recostou-se em sua cadeira. E o que faz você pensar que ele acreditará em você? Porque os documentos provam que você está mentindo sobre mim. Patrícia riu, e o som era genuinamente divertido. Isabela, querida, você acabou de admitir ter invadido meu escritório privado, violado minha confiança e bisbilhotado documentos confidenciais. Você realmente acha que isso faz você parecer uma criança honesta e bem comportada? A lógica atingiu Isabela como um golpe físico. Ao descobrir o engano de Patrícia, ela na verdade havia fornecido evidências para as alegações de Patrícia sobre seu comportamento. Na verdade, Patrícia continuou: este incidente prova tudo o que venho dizendo ao seu pai sobre sua falta de limites e respeito pela autoridade. Uma criança normal de 7 anos não invade espaços privados de adultos e vasculha seus pertences. Mas os relatórios sobre mim são falsos. São, porque de onde estou sentada, vejo uma criança que mente, que se esgueira, que viola a privacidade. Isso sou exatamente como o perfil psicológico que venho desenvolvendo. Isabela sentiu as paredes se fechando ao seu redor. Tudo o que dizia para se defender apenas a fazia parecer mais culpada. Isto é o que vai acontecer, disse Patrícia, sua voz assumindo um tom de autoridade absoluta. Você vai para o seu quarto e fica lá pelo resto do dia. Não vai falar com Valentina, não vai ligar para seu pai e definitivamente não vai mencionar esta conversa a ninguém. E se eu fizer, então serei forçada a dizer ao seu pai que sua filha se tornou tão perturbada que está invadindo escritórios privados e fazendo acusações selvagens contra a mulher que está tentando ajudá-la. Terei que recomendar intervenção imediata para sua própria segurança. Patrícia levantou-se e contornou a mesa, colocando uma mão no ombro de Isabela, em um gesto que parecia carinhoso, mas se sentia como uma ameaça. Mas se você for uma boa menina e cooperar, talvez possamos chegar a um acordo. Talvez sua transição para Riverside possa ser feita com mais conforto. Isabela afastou-se do toque de Patrícia. Você não pode fazer isso. Meu pai não vai deixar. Seu pai está sobrecarregado, enlutado e desesperado por orientação. Ele confia completamente em mim. E depois do incidente de hoje, ele confiará ainda mais. Isabela levantou-se, agarrando suas muletas com mãos trêmulas. Eu te odeio. Eu sei que sim, querida. E é exatamente por isso que você precisa de ajuda profissional. Isabela saiu do escritório se sentindo mais encurralada do que nunca. Patrícia havia transformado sua descoberta em uma arma contra ela, e ela havia caminhado direto para a armadilha. Mas enquanto fazia seu caminho lentamente para cima, ouviu algo que lhe deu uma centelha de esperança. Valentina estava no banheiro de hóspedes, mas não estava limpando. Ela estava ao telefone, falando em uma voz que Isabela nunca havia ouvido antes. Marcos, preciso que você faça uma verificação de antecedentes para mim. Registros financeiros completos, histórico de emprego, tudo. Patrícia Monteiro. Não posso esperar até a próxima semana. Preciso desta informação hoje. Isabela parou do lado de fora da porta do banheiro, seu coração disparando. Valentina estava investigando Patrícia e ela estava falando com alguém chamado Marcos, como se tivesse autoridade para solicitar verificações de antecedentes? Não me importa o quanto custa, Valentina continuou. E Marcos, preciso que você investigue o Instituto Riverside para crianças com necessidades especiais. Há algo errado com este lugar. Sim, explicarei tudo mais tarde. Apenas confie em mim. Quando Valentina encerrou a ligação, Isabela bateu suavemente na estrutura da porta. Valentina? Valentina se virou, e Isabela viu algo que nunca tinha visto no rosto de um adulto ao olhar para ela. Fúria pura, protetora. Isabela, querida, precisamos conversar. Agora. Elas foram para o quarto de Isabela e fecharam a porta. Isabela contou a Valentina tudo o que havia descoberto, e com cada revelação, a expressão de Valentina ficava mais sombria. Mostre-me as fotos que você tirou. Isabela hesitou. Como você sabia que eu tirei fotos? Porque você é mais inteligente do que eles pensam. Mostre-me. Isabela recuperou o tablet de Patrícia de onde o havia escondido
e mostrou a Valentina as imagens. Valentina estudou cada documento cuidadosamente, seu maxilar enrijecendo de raiva. Isabela, preciso que você me ouça com muita atenção. Patrícia não é quem ela diz ser, e nem eu. O que é que você quer dizer? Valentina sentou-se na cama e olhou diretamente nos olhos de Isabela. Meu nome verdadeiro é Valentina Rossi. 3 anos atrás, eu era uma das mulheres mais ricas deste país. Eu possuía empresas, empregava milhares de pessoas e tinha o tipo de recursos que podiam mover montanhas. Isabela olhou para ela em choque. O que aconteceu? Confiei na pessoa errada e eles destruíram tudo o que eu havia construído. Perdi minha fortuna, minha reputação, minha identidade. Por 3 anos tenho me escondido, trabalhando como governanta para sobreviver enquanto tentava descobrir como reconstruir minha vida. Mas por que você está me contando isso? Porque o que Patrícia está fazendo com você é exatamente o que foi feito comigo. Manipulação sistemática, documentação falsa e a destruição lenta da vida de alguém enquanto faz parecer que é para o próprio bem dela. Valentina levantou-se e começou a andar pelo quarto. Mas, diferentemente de mim, 3 anos atrás, você não está enfrentando isso sozinha. Eu ainda tenho amigos, pessoas que me devem favores, recursos que Patrícia não sabe que existem. Você quer dizer que pode detê-la? Quero dizer que podemos detê-la, mas isso vai exigir que você seja mais corajosa do que qualquer criança de 7 anos deveria ter que ser. Isabela endireitou os ombros. O que você precisa que eu faça? Antes de continuar, deixe-me perguntar de onde você está assistindo. Gostaria de saber até onde essa história alcança. Amanhã é sábado. Patrícia está planejando ter uma conversa final com seu pai sobre os arranjos de segunda-feira. Ela vai apresentar a ele seus relatórios psicológicos e conseguir sua assinatura nos papéis de matrícula. Como você sabe disso? Porque eu conheço pessoas como Patrícia. Elas sempre precisam de aprovação oficial para seus esquemas e sempre esperam até o último momento possível para obtê-la, para que suas vítimas não tenham tempo de pensar ou pesquisar. Valentina sentou-se novamente e pegou as mãos de Isabela. Isto é o que vamos fazer. Vou conseguir provas de quem Patrícia realmente é e do que ela está realmente planejando. Mas preciso que você faça algo muito difícil. O quê? Preciso que você haja normalmente amanhã. Não deixe que ela saiba que você está desconfiada ou assustada. Você consegue fazer isso? Isabela assentiu, embora seu coração estivesse acelerado. E se ela tentar fazer você assinar qualquer coisa ou concordar com qualquer coisa? Você diz que quer esperar e falar com seu pai primeiro. Você consegue lembrar disso? Sim. Bom, agora, a outra coisa que você precisa saber. Quando tudo isso acabar, quando Patrícia se for e você estiver segura, eu também vou ter que ir embora. Isabela sentiu seu coração quebrar um pouco. Por quê? Porque não posso continuar me escondendo para sempre. Eventualmente preciso enfrentar minha antiga vida e descobrir como reconstruí-la. Mas, Isabela, quero que você saiba que conhecer você me lembrou de algo muito importante. O quê? Que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer com o poder é usá-lo para proteger alguém que não pode se proteger. Naquela noite, Gabriel chegou em casa e encontrou Patrícia esperando por ele em seu escritório com uma pasta de documentos e uma expressão de grave preocupação. Gabriel, querido, precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. O que aconteceu? Isabela invadiu meu escritório e vasculhou meus arquivos privados. Quando a confrontei sobre isso, ela ficou beligerante e fez algumas acusações muito perturbadoras. Gabriel afundou em sua cadeira, parecendo exausto. Que tipo de acusações? Ela alegou que estou tentando me livrar dela, que os relatórios psicológicos são fabricados, que estou mentindo sobre suas necessidades. Gabriel, este é exatamente o tipo de pensamento paranoico que o Dr. Morrison nos alertou. Talvez ela esteja apenas assustada com a ideia de ir para uma nova escola. É mais do que isso. Olhe para este padrão de comportamento. Invadir espaços privados, fazer falsas acusações contra figuras de autoridade, não mostrar remorso por suas ações.
Esta criança precisa de intervenção profissional imediata. Patrícia colocou os papéis de matrícula na frente de Gabriel. O Dr. Morrison ligou hoje. Eles têm uma vaga no Riverside começando na segunda-feira, mas precisamos confirmar esta noite. Depois do incidente de hoje, realmente acho que não podemos esperar mais. Gabriel olhou para os papéis, sua caneta pairando sobre a linha de assinatura. Só sinto como se estivesse abandonando-a. Você está salvando-a, Gabriel, e salvando a si mesmo. Você não pode ajudar Isabela se estiver se afogando em culpa e incerteza. Deixe que os profissionais lidem com isso. Gabriel pegou a caneta. E foi quando eles ouviram uma batida na porta do escritório. Entre, Gabriel chamou. Valentina entrou, mas não estava vestida como uma governanta. Ela usava um terno que lhe caía perfeitamente. Seu cabelo estava arrumado profissionalmente, e ela se portava com um inconfundível ar de alguém acostumado às salas de reunião e poder. Senhor Andrade, sinto muito interromper, mas acho que há algo que você precisa ver antes de assinar esses papéis. Patrícia empalideceu. Valentina, o que você está fazendo? Você não tem direito de interromper uma conversa privada. Na verdade, tenho todo o direito. Veja, senhor Andrade, não fui inteiramente honesta sobre quem sou. Valentina colocou um cartão de visita na mesa de Gabriel. Estava escrito, Valentina Rossi, CEO, Rossi International Holdings. Gabriel olhou para ela em choque. Desculpe, mas não entendo. 3 anos atrás, eu era uma das mulheres de negócios mais bem-sucedidas do país. Perdi tudo devido à fraude e manipulação por alguém em quem confiei. Passei os últimos 3 anos trabalhando como empregada doméstica enquanto reconstruía meus recursos e investigava as pessoas que destruíram minha vida. Patrícia levantou-se abruptamente. Isso é insano. Gabriel, ela está tendo algum tipo de colapso. Você não pode estar realmente ouvindo isso. Mas não estive ociosa durante esses 3 anos. Valentina continuou, ignorando Patrícia completamente. Aprendi a investigar pessoas muito minuciosamente. E quando percebi o que estava acontecendo com Isabela, decidi investigar Patrícia. Valentina colocou uma pasta grossa na mesa de Gabriel. Patrícia Monteiro foi demitida de seus 3 últimos cargos por falsificar relatórios psicológicos. O Instituto Riverside, para crianças com necessidades especiais, está atualmente sob investigação por fraude financeira e abuso infantil. E o Dr. Morrison, que ela vem citando, não existe. Gabriel abriu a pasta e começou a ler, seu rosto ficando cada vez mais pálido a cada página. Além disso, Valentina continuou. Patrícia tem sistematicamente documentado e às vezes gravado suas interações com Isabela, especificamente para criar evidências de problemas comportamentais que apoiariam a colocação institucional. Isso não é verdade, Patrícia gritou. Não é? Valentina tirou um pequeno dispositivo de gravação. Isto contém a confissão de Patrícia sobre seus planos de remover permanentemente Isabela da sua vida. Ela gravou isso sozinha, pensando que poderia usar partes editadas para enquadrar Isabela como perturbada. Valentina apertou play. A voz de Patrícia encheu a sala. A criança não deve ter permissão para contato telefônico com seu pai por pelo menos o primeiro mês. Ela demonstrou tendências manipuladoras e pode tentar convencê-lo a reverter esta decisão. Gabriel olhou para Patrícia horrorizado. Você se gravou dizendo isso? Gabriel, você não entende o contexto. Que contexto torna aceitável planejar uma separação permanente e secreta entre um pai e sua filha? A compostura de Patrícia finalmente rachou. O contexto é que você é fraco demais para tomar as decisões difíceis. Aquela criança está impedindo você de seguir em frente com sua vida. Ela é uma lembrança constante da sua esposa morta, e cada dia que você a mantém a ti, está escolhendo o passado em vez do seu futuro. As palavras pairaram no ar como veneno. Gabriel levantou-se lentamente, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Saia. Gabriel, por favor, deixe-me explicar. Saia da minha casa agora. Você está cometendo um erro enorme. Aquela criança precisa de ajuda profissional e você está emocionalmente demais para ver isso. A única pessoa que precisava de ajuda era eu. Ajuda para ver quem você realmente é. Depois que Patrícia saiu, Gabriel virou-se para Isabela
que estava parada na porta ouvindo tudo. Isabela, você pode me perdoar? Quase perdi você porque estava com muito medo e triste para confiar em meu próprio julgamento. Isabela moveu-se até seu pai e o abraçou apertado. Eu te perdoo, papai, mas só se você prometer nunca me mandar embora novamente. Nunca, eu prometo. Gabriel virou-se para Valentina. Não sei como agradecer. Você não precisa me agradecer, mas preciso lhe perguntar algo. Qualquer coisa. Estou reconstruindo minha vida e vou precisar viajar frequentemente a negócios. Mas me apeguei muito a Isabela. Você consideraria me deixar ser parte da sua família? Não como funcionária, mas como alguém que se importa com vocês dois. Gabriel olhou para Isabela, que estava assentindo entusiasticamente. Seria uma honra. 6 meses depois, Gabriel, Isabela e Valentina estavam juntos em um tribunal, enquanto Valentina se tornava oficialmente a mãe adotiva de Isabela. A família não convencional havia se encontrado através de tragédia e manipulação, mas escolheram ficar juntos através de amor e verdade. Patrícia estava enfrentando acusações de fraude e perigo para crianças. O Instituto Riverside havia sido fechado permanentemente, e Isabela, pela primeira vez desde a morte de sua mãe biológica, sentia-se completamente segura e completamente amada. Ao saírem do tribunal, Isabela olhou para Valentina. Você vai realmente ficar para sempre? Para sempre e sempre, querida. É isso que as famílias fazem. Mesmo quando eu for difícil? Especialmente quando você for difícil. É quando você mais precisa de amor. Isabela sorriu, ajustando suas muletas cor-de-rosa e caminhou confiante entre seu pai e sua nova mãe em direção ao carro. Ela havia aprendido que às vezes as pessoas que parecem mais perigosas são as que escondem os maiores corações. E às vezes as melhores famílias são aquelas que você escolhe em vez daquelas nas quais você nasceu. E se você chegou até aqui comigo, por favor, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigado por estar aqui.